Olá, estamos de volta para mais um Troca-Troca do Boy de Quinta. Ficaram com saudade? Já tem uns dias que a gente não se vê, né? Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, porque assim que tiver episódio novo você fica sabendo. E hoje, para variar, eu tenho mais uma mulher maravilhosa aqui no programa. Ela é advogada, pesquisadora sob a perspectiva de gênero, também é professora, mãe da Júlia e do Pedro e já foi escritora, já fez teatro, estava aqui me confessando que usa essas artimanhas inclusive nas audiências, maravilhosa. E enfrenta, gente, além de enfrentar um leão por dia e os boys de quinta que aparecem na vida dela, ela enfrenta os boys de quinta que aparecem na vida das clientes dela. Hoje ela tem 43 anos, é canceriana e eu apresento para vocês, recebo com muito prazer e com muita honra, a Bárbara Lenza. Prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada, porque é um programa extremamente importante e que a gente fala de coisas salutares de uma forma leve, né? Então a gente tem a oportunidade de dialogar sobre coisas que normalmente a gente tenta fugir de diversas formas, né? E de forma acessível. O que fez a Bárbara lá atrás resolver ser advogada? Com 15 anos eu fiz o meu vestibular. Minha primeira opção era direito, minha segunda opção era psicologia, né? Porque meu pai era advogado na minha infância e eu achava muito bonito ele se sentar e ouvir as pessoas. Mas ficava por aí, né? Eu não acompanhei o restante, então eu queria ser advogada e psicóloga. E aí na faculdade aconteceu, como eu entrei muito jovem, né? Eu fiquei passeando entre as duas faculdades, direito e psicologia. E no direito eu demorei um bom tempo para eu me encontrar, até que começaram a discutir questões de gênero. Sim. Eu conheci Gloria Allred nos Estados Unidos, que é uma advogada para mulheres, né? O nome da área é essa, embora no Brasil muita gente ainda não reconheça, mas é uma área internacionalmente validada e reconhecida, né? Nós temos o protocolo CNJ número 27, que hoje valida isso, protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero. Então não é algo que eu criei. E quando eu me vi nessas teorias, eu comecei a me encontrar. E eu firmei o meu chão no dia que eu atendi uma menina de 17 anos, acompanhada com a mãe, que teve a cabeça raspada no alto, assim, pelo namoradinho de 19, porque ela riu do namorado e ele não gostou. Então ela tinha bebido, né? Dormiu, ele raspou a cabeça dela. E ela me acompanhava no Instagram, eu escrevia uma coisa ou outra sobre mulheres, mas eu escrevia mais, era sobre autismo, né? Falava muito pouca coisa sobre direitos da mulher. E ela quis, porque quis se consultar comigo. Inclusive, eu recebi o valor da minha consulta em dinheiro de mesada. R$10, nota de 50, era, né? Foi dessa forma. E ela só queria que eu explicasse para a mãe dela que aquilo foi uma violência. E a mãe dela dizia que não, que ele teve todo o direito de raspar a cabeça dela porque ela riu dele e que violência era só bater. A partir daí, eu comecei a estudar violência contra a mulher nas relações afetivas. E essas violências que permeiam, né? Aí eu me achei, tem dia que eu adoro, tem dia que eu odeio, tem dia que eu me lasco, tem dia que eu me dou bem. Mas é como se fosse um propósito. Quais são os maiores desafios que você enfrenta? A gente estava conversando aqui um pouquinho, estava contando alguns casos aí pra gente, né? Porque é isso, além de, óbvio, não existe uma mulher no Brasil ou no mundo, eu acho que eu posso dizer isso, sim, que nunca tenha sofrido nenhum tipo de assédio, que nunca tenha sofrido nenhum tipo de violência de gênero, é praticamente impossível. Saiu até uma matéria agora recentemente
que diz que 98% das mulheres conhecem alguém ou já sofreram algum tipo de violência de gênero, enquanto que eu acho que não dá nem 10% de homens que assumem já terem feito esse tipo de violência ou que conhecem um amigo que tenha feito esse tipo de violência. Então é um dado muito discrepante dentro da visão, né, de homens e mulheres a respeito do que é a violência de gênero. É aterrador. Né? E aí, assim, imagino que você sofra bastante desafios, assim, diários de lidar com esses clientes, né? Tipo, na verdade, com os algozes das suas clientes, acho que eu posso dizer assim. Tem alguns que permanecem naquela perseguição e processam e dão birra e sapateiam, mas certo é certo, errado é errado e a verdade aparece, né? Então, a gente tem que ter um controle emocional muito grande. Nas nossas capacitações, nós temos que estudar saúde emocional e análise do discurso, porque senão não vai. Você não dá conta. Você entra num looping de junto, desespero, né? E aí quando você vê, você vai como chama? Você vai generalizando todas as pessoas, a sociedade, você própria, né? E você vive sofrimentos que não são seus, quando na verdade a sua função é ajustar aquela crise. Sim. Então não tem como você chegar para mim toda fragilizada e eu ficar mais frágil que você. Essa não é a minha função. A minha função é te tirar dessa situação, né? Com relação aos desafios, dentro do sistema, dentro do trabalho, eles são poucos perto dos da sociedade. Porque nós temos uma sociedade de muitas mulheres que se enxergam empoderadas quando na verdade não são. Elas são, como chama? Elas são prósperas, não são empoderadas, não têm uma noção de empoderamento. Nós estamos num momento de feminismos de recortes, o que é muito perigoso. Nós colocamos as nossas adolescentes em situações muito vulneráveis. E, por outro lado, essas mulheres que vão para frente das trincheiras, normalmente elas sofrem um abandono muito grande. Eu, por exemplo, eu estou passando por uma situação muito delicada e os coletivos todos, no momento em que eu estive ali tranquila, eu era a queridinha dos coletivos. Na hora que eu entrei numa situação de dificuldade, os coletivos todos silenciaram e eles me apagaram. Por quê? Porque não é interessante você ter uma mulher que se coloca à frente das trincheiras com dificuldade, né? Como que ela vai ser uma idiota útil, né? Até que ponto ela vai poder ser usada? Ela está em dificuldade. Vamos tirar ela então e vamos colocar outra no lugar. Então nós temos essa dificuldade e a outra é justamente o silenciamento que nós sofremos e a relativização da ciência. Porque nós trabalhamos com ciência. Quando nós falamos em violência contra a mulher em razão do gênero, nós falamos de algo que foi estudado e vem sendo estudado até hoje, né? Quando nós falamos de gênero, nós falamos de coisas sérias, nós falamos do direito de sobrevivência de pessoas que estão ali extremamente vulneráveis em razão de algo que não é uma opção, é uma orientação, né? E é muito triste porque quanto mais a gente fala, mais amordaçada a gente é e chega uma hora em que a grande maioria, e eu tenho amigas que já estão vivendo essa fase, eu tô perto, né? Mas eu ainda tô lá. Mas a maioria, ela chega num momento e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? E é por isso que o feminismo anda em ondas. Sim. Pra que eu tô aqui afinal? Né? É tanta porrada, né? E falta de sororidade, falta de lealdade, falta de hombridade. Eu tô ombro a ombro com você enquanto eu estou te agradando? Então quer dizer que você se comporta de um jeito que eu não gosto, então você não serve para estar comigo? Né? Sim. Aí eu vou lá e te descarto. Que coletivo é esse? Porque a gente só consegue mudar uma sociedade realmente. Qual é a função da feminista realmente, né? Por que nós alcançamos direitos? Porque nós apontamos a ausência deles. A função da feminista é apontar, não é mudar. É mostrar
É dizer, aquilo ali está errado, aquilo ali precisa mudar. Então a gente fica falando, e aí as pessoas vão chegar uma hora em que vai haver uma efervescência, né? Sim. Essa sociedade vai entrar em ebulição e ela vai ter que se modificar de uma forma ou de outra. Mas o que acontece? Hoje, né, nós confundimos muito com os encontros femininos. Ai, vamos fazer um encontro de feministas, vamos. Aí cada uma vai com um vestido mais caro que a outra, um sapato mais bonito que a outra, tomamos espumantes, ficamos felizes, nós somos maravilhosos, nós adoramos as mulheres, e não tem uma preta, não tem uma pobre, não tem uma violentada, não tem uma agredida, não tem uma que tá ferrada, não tem nada. Aquelas que têm dores, elas têm que se silenciar, porque senão elas não são aceitas nesse espaço que se imagina que é um espaço de autoridade, quando na verdade é um espaço de mudança. E mudança você só consegue alcançar quando você enfrenta o caos. Então, muitas das vezes, nós nos colocamos ali dentro do olho do furacão. Eu tenho várias clientes que, às vezes, se você for atrás das minhas clientes, eu tenho clientes que falam assim, a Bárbara foi a pior e a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Porque às vezes a gente tem que falar pra ela, para, chega, fica quieta, sossega, não é assim. Chega de ser louca. Para com isso que você tá atrapalhando o meu trabalho, né? E é legal, porque daí elas param e falam assim, mas eu falei, para, né? E você tá sendo agressiva. Teve uma que uma vez falou assim, você tá sendo abusiva comigo. Eu falei, eu tô tentando salvar a sua vida, mulher, para com isso. Você né? vai morrer desgraçada. E aí, e acaba sendo divertido. Porque tem a parte da dificuldade, Nariel, mas tem a parte também que faz com que faça sentido, né? Existem períodos em que eu pago para trabalhar. Eu não recebo pelo meu trabalho. Eu tiro o meu dinheiro pessoal para trabalhar. Eu tiro o dinheiro da minha casa para trabalhar. Por quê? Porque não tem nada mais bonito do que uma mulher destruída que se reconstruiu. E participar dessa reconstrução, acompanhar essa reconstrução ali de mês a mês, que é mais ou menos o prazo que a gente vê a cliente, né? De mês, a cada 15 dias, é muito legal. Quando eu tô na rua e eu vejo de longe uma cliente minha, toda arrumada, maquiada, completamente livre, com decote, bebendo, feliz, eu penso que eu consegui fazer o meu trabalho, né? E isso me deixa muito feliz. Teve um negócio de coach, eu não sou muito de coach, né? Desculpem, coaches, mas eu não Maravilhoso. Eu sou meio rebelde assim com coaches, né? Mas teve uma vez que eu fui fazer uma sessão de coach e tal, e aí perguntaram para mim, o que você faria se você não precisasse de dinheiro, se você não precisasse de dinheiro, qual seria o seu trabalho, né? O que você faria? E analisando toda a minha vida, passando por toda ela, eu continuaria sendo mãe dos meus filhos e fazendo o meu trabalho. Sim. Né? Porque eu adoro tanto o de professora, eu amo sala de aula, eu adoro aluno, eu acho uma farra, né? Quanto o de advogada. Eu gosto de ser advogada. Eu acredito no poder de transformação que eu tenho enquanto advogada. Então é isso, a gente tem dificuldades, mas a gente tem prazeres também. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais delicada, né? Que o nome desse projeto não é Boy de Quinta à toa. Eu queria saber se tem alguma história de boy de quinta que você pode compartilhar com a gente. Assim, conheci um boy terrível. Pode ser lá de trás, pode ser mais recente, não precisa derrubar o cenário. Tá tudo certo. Tem algum? Porque é impossível, gente. Não tem mulher que nunca conheceu um boy de quinta. Eu duvido. Gente, que normalmente começam assim, nossa, que lindo o seu trabalho. Quando a pessoa fala que lindo o seu trabalho, corre, né? Seu trabalho é o meu, corre. Porque... Mas já teve um bem desconfortável. Inclusive eu falei até num programa seu, né, de um rapaz que ficou quase 3 meses atrás
de mim para sair com ele, tal. Na verdade, vamos por partes, né? Posso dar uma resposta longa? Pode. Relativamente longa. Eu fui pra boate, né? E aí, eu tava bem feliz, porque eu bebi todas, né? Aí eu fui pra debaixo do palco. Aí debaixo do palco tinha um monte de viado, de mulher, aquela coisa alegre, aquela alegria toda, tal, e eu me joguei. Eu cheguei a subir no palco e ser carregada, assim, né? E tinha um cara que tava dançando, e ele pegava em mim e tal, mas eu pensei que era um amigo gay meu, e tá legal, né? Aí no final da noite ele tentou me beijar, eu falei, ué, mas você não é gay? Aí ele falou, não. Eu falei, mas você pegou em mim toda. Aí ele falou assim, e você se incomodou? Eu falei, então, você não é do tipo que eu, né, me apeteceria ser pega por você. Tá bom, passou, tal. E aí depois disso ele ficou uns 3 meses, assim, né? E aí nós fomos jantar. Depois de uns 3 meses, eu já estava decidida, eu falei pra ele, né, que eu estava numa situação de luto, eu não estava querendo sair com ninguém, não, vamos só conversar, a gente vai só conversar. Aí a gente foi para um bar, quando chegou no restaurante, nós fomos para um restaurante caro, né, e aí no final do jantar, ele falou assim, pronto, agora é a hora do meu beijo. Aí eu olhei pra ele e falei, eu não vou beijar você. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu não vou beijar você. Eu deixei isso claro desde o começo. Eu falei que eu queria sair pra conversar. Ele falou, mas conversar, tem vários tipos de conversa. Eu falei, eu desconheço essa conversa do beijo. Eu saí pra conversar, eu não vou beijar você. Ele falou, então você vai pagar a conta. Eu falei, tudo bem, quer que eu pague o Uber também pra você ir embora? Aí, palmas! Maravilhoso! Aí ele falou assim... Mais alguma coisa? Aí ele falou assim... Tá, só vou até o banheiro, você me aguarda. Eu falei, tudo bem. Aí eu, né, como minha mãe me fez filha dela, né? Sim. Eu paguei a conta, naturalmente, e logicamente que eu larguei ele lá. Ele que volte a pé, se ele quiser, acho que tá andando até hoje. Aí eu não bloqueei, porque eu não bloqueio. Aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem, me desculpe se eu te ofendi de alguma forma, tá? Falei, se você me ofendeu de todas as formas possíveis, você me assediou, você foi um canalha, você foi ridículo, e eu gostaria que você se colocasse no seu lugar de não ter contato comigo, porque eu não quero o que você quer com você. Aí ele falou, você tá numa fase realmente que você não quer namorar ninguém, né? Eu falei, não, eu tô doida pra namorar, eu só não quero namorar você. Né? E é importante que você tenha consciência disso, porque você tá me desrespeitando. Eu tô me sentindo desrespeitada na minha escolha. Sim. Ah, mas eu vou te conquistar de qualquer forma. Eu falei, se você tentar me conquistar de qualquer forma, aí eu vou ter que tomar providências, porque eu vou sentir medo. E com medo, eu busco autoridade policial. Então, melhor não. Para de tentar me conquistar. Eu sou super fácil quando eu quero. Não se preocupe com isso. Eu não tô me fazendo, eu só não quero. Eu não quero você. E esse foi um dos mais emblemáticos, assim, porque eu achei tão fora da casinha. E ele fez questão, assim, ele escolheu o vinho mais caro, ele escolheu o jantar mais caro, ele escolheu tudo mais caro, justamente imaginando que ele fosse me dar um prejuízo financeiro. E deu, é lógico, né? Eu podia ter Ainda feito bem que eu tenho crédito. Ainda bem que eu tenho cartão de crédito, né? Ele fazer minha compra de mercado lá na feira, jantar, pagando aquela coisa, porque ele... manezão, né? Mas, enfim, esse foi um dos... E teve um outro que eu tive aula de etiqueta. E aí o cavalheirismo pega, né? Porque a gente vai estudando, mas são educações que a gente tem, né? Teve um outro que a gente pegou, foi sair e tal. E aí ele foi em direção à porta do passageiro em que eu me sentaria, né?
Eu imaginei que ele fosse abrir. O que ele foi fazer na porta do passageiro? Aí eu parei, ele olhou pra mim e falou assim, você não tem mão? Aí eu falei, eu tenho. Quer que eu abra sua porta pra você? Eu posso abrir também, além da minha, né? Aí abri a porta, sentei e tal. Aí ele pegou, sentou e falou assim, só falei isso porque você tem cara de feminista. Falei, ah, tá. Não tranquilo. É só a cara. Eu consigo abrir porta. Eu sei pintar parede e sei colocar papel também. Se você precisar, tá? É só você falar. Aí com isso aí foi mais leve, foi mais tranquilo, tal. Não tive prejuízo financeiro exorbitante. Eu nunca imaginei na minha vida tomar um vinho de R$400. O que é isso? Mas fora o jantar. Tem tanto vinho de 120 gostoso, né? Bom. Mais o jantar. E foi isso, são esses dois, assim, que... Mas tem uma leva, tanto que... A gente contou no Histórias Preliminares uma história chamada Boy Cebola, que eu não vou contar aqui para não gastar o tempo de vocês, mas se vocês quiserem, tá ali no episódio anterior, volta, dá o play lá e confere que a história é imperdível. É uma história que a gente fala sobre estelionato emocional e violência doméstica, né? E aí, eu acho que você tem bastante experiência nesses casos, com as suas clientes e tal. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre, assim, se existe um perfil de vítimas para essa situação, ou se assim, eu, Bárbara Lenza, advogada, que estudo gênero, encontro boys de quinta, posso viver uma situação de estelionato emocional, né? Porque a gente nunca a gente às vezes acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. Né? Existe um tipo de abuso chamado nagging. O nagging, ele normalmente é utilizado por homens que se sentem inferiores para inferiorizar mulheres que eles veem como superiores, para que elas, inferiorizadas, se apaixonem por eles e eles as descartem para eles se sentirem bem. Entendeu a dinâmica? Sim. E esse nagging, ele é muito utilizado em alguns casos de estelionato sentimental. O que é o estelionato? Estelionato, né, você se utilizar ali de uma fantasia, de um jeito bem simples assim, né, você se utilizar de algum ardil, de alguma coisa falsa para fingir que você está cumprindo com o dever financeiro seu, né, para você retirar a vantagem econômica de alguém. O estelionato sentimental, ele foi reconhecido, um dos primeiros casos reconhecidos de estelionato sentimental foi aqui no Mato Grosso, por um juiz, que consiste em quê? Eu, homem, faço aquela mulher bem-sucedida acreditar que eu a amo grandemente, né? E dela eu vou retirando todo o patrimônio sob o falso argumento de que eu tenho planos inimagináveis e eu sei controlar o dinheiro dela, ou eu estou passando por um período de aperto. Então, normalmente são homens que se apresentam muito bem na sociedade, são homens muito prósperos, eles têm uma aparência de prosperidade muito grande, muito bem colocados, O cheio... boy da semana passada só usava roupa de marca. O problema é que ele pagava o cartão de crédito da outra. Todo cheio do métier, né? E carrão, e blusão, e tudo dele. Perfume, né? Perfumão, sei lá. E aí a mulher, ela não consegue acreditar que aquele cara, na verdade, ele é um estelionatário. Sim. Né? E o estelionato sentimental, por que sentimental? Porque a mentira que ele utiliza é o suposto amor que ele sente por aquela mulher. Sim. Então aquela mulher, por amor, ela banca, ela dá tudo que ele tem e na hora que ela não tem mais nada, ele simplesmente descarta ela. Isso é muito comum com mulheres de classe A e B que se sentem muito empoderadas, né? Sim. E que não querem enxergar que foram vítimas de abuso. Elas têm vergonha de dizer. Sim. Não, eu sou inteligente, onde já se viu? Isso jamais aconteceria comigo, né? É igual a história do jantar, né? Esqueci minha carteira.
Né? Vamos dividir a conta. Sim. Olha o tanto que eu bebo e o tanto que a pessoa bebe. Peraí, vamos pagar cada um o seu. Sim. Né? O ideal é isso. Tudo Se a bem. pessoa quiser fazer por gentileza, Ok. paga. Eu também faço uma gentileza ou outra na minha casa, faço um jantar, normal. Agora, vamos dividir a conta, eu acho meio delicado, né? Eu, particularmente, eu acho delicado. Cada um paga o seu e todo mundo fica feliz, Sim. né? A gente não tem nenhum problema de você pagar a conta de alguém Não, ou a pessoa nenhum. pagar a sua conta. Desde que seja esperado e combinado. Desde que esteja tudo combinado entre as partes. E que não tenha nenhuma fantasia para me induzir a isso. E no caso do estelionato sentimental tem a fantasia. E não existe uma classe social. Tem muitas mulheres, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, que elas perdem aquela casa, do Minha Casa Minha Vida, né? E elas têm que entregar a posse da casa para aquele homem. Porque aconteceu uma coisa absurda, tal. A gente tem o caso do golpista do Tinder, né? Que saiu na Netflix. Sim. Assistam, se vocês não assistiram. Por incrível que pareça, está sendo super requisitado. As mulheres estão loucas atrás dele. Jura? Eu não vi essa Eu vi uma reportagem saiu no Intercept que ele tá sendo requisitado, né? As mulheres se interessaram por ele, porque ele é encantador. Então a gente precisa aprender a se educar um pouco mais também, né? O estelionato sentimental, ele traz essa reflexão pra gente. Até quanto vale o amor? O quanto você está disposto a pagar por esse amor. Bárbara, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigada. Já é a segunda vez que você participa comigo, participou na primeira temporada, sempre incrível, sempre dando uma aula pra gente. Eu adoro te receber aqui, sempre que você quiser, as portas estão sempre abertas para você. E, gente, é isso. Tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, deixa meu like. E é isso, gente. Muito obrigada por terem vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigada. Até a próxima. Semana que vem tem histórias preliminares e a gente se vê. Beijo!